Boa tarde. Prosseguindo com a leitura da história do profeta Daniel. Daniel da Babilônia, uma narrativa de cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós. O rei Belsazar um dia deu um banquete, e para esse banquete ele convidou toda a classe da nobreza da Babilônia, as pessoas mais importantes e mais destacadas do reino. Durante a festa, durante esse banquete, ele mandou trazer todos os objetos sagrados da religião dos judeus, aqueles objetos que o rei Nabucodonosor havia saqueado de Jerusalém. Taças, candelabros, vários objetos sagrados. E o rei Belsazar e os seus convidados começaram a beber nesses objetos. Pensem numa profanação. Lá pela alta da madrugada, na parede mais bem iluminada do palácio, no qual acontecia esse banquete, uma mão misteriosa começa a escrever palavras misteriosas bem na parede, na parte mais bem iluminada pelo candelabro. O rei Belsazar, tomado de súbito, totalmente sobressaltado, panicado, entrou em desespero. O que é isso? O que significam essas palavras? Chamem os adivinhos, os sábios, os astrólogos, os magos, chamem os mágicos. Chamem qualquer um que consiga interpretar essas palavras. Tragam aqui, é ordem do rei. O rei enlouquecidamente desesperado. Todos os sábios da Babilônia aparecem diante do rei Belsazar, mas nenhum deles consegue explicar as palavras escritas na parede e seus significados. Apenas um, Daniel, que era administrador e gestor público na província da Babilônia. Daniel apareceu bem diante do rei Belsazar. Capítulo 5, a partir do versículo 13 do livro do profeta Daniel. Daniel explica as palavras misteriosas ao rei Belsazar. Levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: Você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis e enigmáticos. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de honra, roupas de púrpura. Receberá uma corrente de ouro de destaque para pôr bem no pescoço e será a terceira autoridade mais importante em poder do meu reino. Daniel respondeu bem assim: Ó rei Belsazar, o Senhor pode ficar com os seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Não quero nenhuma prebenda, rei, não quero nenhum presente. Deus me mandou aqui para eu trazer a explicação dessas palavras.
Portanto, pode ficar com os seus presentes para o Senhor, ou dar a quem o Senhor quiser. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa ou até exterminava um povo. Ou, se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso e tão soberbo, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Deus o tornou um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer, até o mais humilde dos homens. Deus bota no poder a quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, o Senhor sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o Rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glórias a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. Rei, enquanto o Senhor está aqui no palácio festejando e banqueteando com a corte da Babilônia, o povo morre de fome e da peste. O povo está sendo exterminado. Esse é o grande pecado que o seu pai, Nabucodonosor, cometeu, e o Senhor faz muito pior. O Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, o Senhor sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde, muito pelo contrário. O Senhor desafiou o Rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. O Senhor não glorificou o Deus dos céus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor e com o seu reino. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel, Peres, Parsim, Ufarsim. Eis a explicação, ó rei. Mene
quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. O seu reino foi findado por Deus. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. O Senhor, ó rei Belsazar, foi achado em falta. O povo padece de fome e morre pela peste, e o Senhor banqueteia com toda a corte da Babilônia. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Assim que Daniel terminou de dar a interpretação, o rei Belsazar desesperadamente mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dario, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. E chegamos ao capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Capítulo maravilhoso e magnífico para alimentar a nossa fé, certeza inabalável em Deus. Para além do que este texto traz uma sabedoria fina sobre como se constituir, assim como José do Egito, cerca de 1000 anos antes do profeta Daniel, constituiu no Egito. A ideia do Estado regional é o aperfeiçoamento do Estado unitário. Daniel na cova dos leões. Muito legal. Estamos lendo a Bíblia e entrelaçando textos bíblicos aos textos do direito constitucional. Amém. Deus é muito bom. Amém. E eu me sinto gratificado por estar fazendo isso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Daniel na cova dos leões. Atenção, atenção. Até parece que o rei Dario leu a história de José do Egito. E com certeza leu. Cara inteligente e estadista. Estadista. Aquele que prima pela melhor administração da polis. O estadista rei Dario. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo ocorresse de bom modo e de boa administração, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Daniel se mostrou de pronto e de imediato, tão logo Daniel se mostrou muito competente e até bem mais competentes que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram nenhum motivo. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. O rei Dario descentralizou a administração pública do reino. Dividiu o território do país em 120 províncias, constituiu para cada província
um governador provincial, 120 gestores provinciais e, acima desses gestores, 3 ministros de Estado. Os governadores provinciais prestavam contas a esses 3 ministros de Estado. Entre esses ministros estava Daniel, grande estadista, e logo ele se destacou entre esses 3 ministros e entre todos os governadores das províncias da Babilônia. Logo, a inveja começou a se sobressaltar contra a vida de Daniel. Mas eu queria destacar aqui o impulso de descentralizar a economia do país. É uma ideia fina constituir um Estado regional, um aperfeiçoamento do Estado unitário. Vamos lembrar que no tempo do mundo antigo, o soberano, ele administrava, ele legislava e ele também julgava. Então, no soberano se concentravam os poderes executivo, legislativo e judiciário. O rei Dario, muito inteligente, trazendo cultura nova para a Babilônia, descentralizou a administração do reino. E a Babilônia já tinha essa prática política. Tanto é que Daniel já era um gestor público, mesmo escravo, ele era um servidor do primeiro escalão do Estado da Babilônia, por assim dizer, do reino da Babilônia. Então a gente observa aqui, o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e Daniel se destacava pela competência administrativa. Para reforçarmos os conceitos, vamos trazer aqui o conceito do Estado unitário e o conceito do Estado regional. Deixe-me achar aqui, coisa boa. Vamos lá. Curso de Direito Constitucional do professor autor Silvio Mota, Teoria, Jurisprudência e Questões. Formas de Estado. No Estado unitário, todo o poder político é centralizado em um ente. Temos aqui apenas uma entidade política ou governamental, soberana em todo o território do Estado. O Estado unitário caracteriza-se, portanto, pela inexistência de repartição de poderes políticos, legislativo, jurisdicionais e administrativos. Há somente um poder político central, apenas um poder político central. E este poder irradia suas decisões de forma soberana para todo o restante do território nacional, impondo suas determinações às coletividades regionais e locais. Podemos imaginar, o rei Dario aperfeiçoa esse contexto. Assim como José do Egito, 1000 anos antes de Daniel da Babilônia, cerca de 1000 anos antes. Características e conceito do Estado regional. Quando o ente político puder estabelecer subdivisões de caráter administrativo, aí vem o rei Dario e divide o território do país em 120 províncias. Em cada província, um governador regional provincial. E sobre esses 120 governadores, 3 ministros de Estado. Esses 120 administradores provinciais prestavam contas a esses 3 ministros de Estado. Dentre esses 3,
Daniel da Babilônia, o profeta Daniel. Que beleza! Um sistema de descentralização do poder administrativo, do poder executivo, por assim dizer. Quando o ente político puder estabelecer subdivisões de caráter administrativo, criando entidades dessa natureza em nível regional ou local e conferindo-lhe competência para desempenhar parcela de suas atribuições sem poder de comando, o poder político fica sempre na mão do rei. Então, quando eu falo em descentralização do poder executivo, é só no que tem que ver com a execução de decisões administrativas. É incorreto falar-se em descentralização do poder executivo, mas sim é correto falar que dentro da execução do poder executivo há uma descentralização de decisões administrativas. É o que está acontecendo aqui no reinado de Dario e com José do Egito, 1000 anos antes, administrando a crise. Repetirei para seguirmos com o vídeo. Características do Estado regional e conceito do Estado regional. Quando o ente político puder estabelecer subdivisões de caráter administrativo, criando entidades dessa natureza em nível regional ou local e conferindo-lhe competência para desempenhar parcela de suas atribuições sem poder de comando, estaremos dentro de um Estado regional, pois a competência para governar, o poder para a tomada das decisões políticas e para a edição de atos legislativos e jurisdicionais continuará concentrado nas mãos do ente central que criou tais entidades. Vamos retomar a leitura do capítulo 6º e seguir até ao final. Daniel na cova dos leões. Capítulo 6º do livro do profeta Daniel, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. Ele descentralizou decisões administrativas para uma melhor governança no reino, a fim de que tudo corresse bem e que não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele logo mostrou que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade intelectual e sabedoria que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram nenhum motivo. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Daniel, podemos imaginar, por várias vezes durante o mês, ele prestava contas ao rei Dario. E eram longas conversas, horas e mais horas de conversas. O rei Dario dizia a Daniel: "Nossa, Daniel, quão agradáveis são as suas palavras! Quanto conhecimento você tem sobre as finanças de todas as províncias. Todos os governadores gostam de prestar contas a ti, porque tu aconselhas todos esses administradores para uma melhor economicidade em cada província. Daniel, você é destacado. Eu estou pensando em aperfeiçoar esse modelo de descentralização administrativa que eu criei.
A partir das nossas conversas, porque você me contou sobre a história de José do Egito e eu gostei muito. E eu já vi esses modelos de sucesso em que há a descentralização da economia do reino, a economia pública do reino. Pois é, Daniel, muito obrigado, só tenho a te agradecer. Eu vou fazer o seguinte, vou aperfeiçoar esse modelo. Continuaremos com os 120 administradores provinciais e dentre os 3 ministros, você será o maior deles. Você será a minha pessoa na convivência com eles. É um cargo. Você será o grão-vizir dentro desse esquema administrativo que eu montei. De modo que esses 3 ministros, esses 2 ministros, no caso, prestarão contas a você. 120 governadores provinciais que prestarão contas a esses 2 ministros e esses 2 ministros prestarão contas a você, Daniel. Você agora será o grão-vizir da economia do meu reino. Que beleza! Que beleza! Muito bom para a administração da corte, muito bom para a administração do reino, mas Daniel virou alvo de inveja e de todas as porcarias que da inveja decorrem. Então, alguns ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram nenhum motivo. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então, eles disseram uns aos outros conspirações contra a administração e contra a vida de Daniel. Eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos um motivo para acusar Daniel. A administração dele é boa. Ele faz bom governo. A não ser que seja alguma ofensa, alguma coisa que tem que ver com religião. Vamos botar a religião na conversa, que aí nós observaremos uma falha na conduta de Daniel. Nunca encontraremos um motivo para acusar a governança de Daniel, a não ser que seja alguma coisa relacionada à religião dele. Vamos criar um caso. Eles criaram um caso e foram todos juntos falar com o rei Dario e disseram bem assim: que o rei Dario viva para sempre. Viva a soberania do rei Dario. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os sátrapas, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser descumprida, uma ordem que jamais poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. O Senhor é o nosso rei. Por logo, o Senhor é um Deus, o nosso Deus, e como tal, o Senhor merece adoração. E o Senhor faz excelente governo. O Senhor merece toda a nossa adoração. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido que seja a qualquer Deus ou a qualquer homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa jamais ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá jamais ser anulada.
E o rei, escutando essa conversa e se inflando o ego, inflando o seu próprio ego, inflando-se a si próprio. O rei cada vez mais se ensoberbecendo e acreditando naquelas palavras lisonjeiras, lisonjeadoras, aquelas palavras afáveis que massageavam o seu ego. Efetivamente, eu sou muito grande. Descentralizei o poder administrativo para algumas decisões no meu reino, dividi o território do país em 120 províncias, para cada uma constituir um administrador regional, provincial, cada província com seu respectivo administrador, 2 ministros a quem esses 120 administradores prestam contas, e esses 2 ministros prestam contas a Daniel. E Daniel sabe tudo da economia do reino. Ele não falha, é um excelente servidor, e um servidor já antigo. Daniel praticamente está administrando as finanças do reino. É o meu grão-vizir. Está dando tudo muito certo, efetivamente. Eu sou um Deus. Quero esse culto de adoração. O rei concordou com tudo isso. Acreditou nas palavras sedutoras dos seus conselheiros. Assinou a ordem e mandou que fosse publicada. E eles malandramente já chegaram com a lei toda pronta. É só assinar, rei Dario. Assina aqui. Por 30 dias, o Senhor será alvo de todas as adorações e de todos os pedidos dos seus súditos. Todos te adorarão, ó rei. É só assinar. Assina aqui. O rei concordou com tudo aquilo, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa sobressaltado, preocupado. Essa não foi uma boa iniciativa do rei. Eu sei o que está acontecendo. Estão conspirando contra a minha administração usando o poder do rei. E ele tolamente acreditou que ele é um Deus. Já falei para ele várias vezes, só existe um Deus. O Deus de todos os outros deuses, que não são deuses. O Deus único. Mas o rei Dario não acreditou. Provavelmente deve ter ficado surdo para as palavras sedutoras daqueles homens maus, conspiradores e perversos. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima da casa de Daniel havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou copiosamente, dando graças ao seu Deus e pedindo proteção. Imaginemos Daniel rezando o Salmo 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sob debaixo das asas do santo anjo do Senhor descansará. Deus, Tu és o meu refúgio, proteja-me desta conspiração. Daniel costumava orar contritamente 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos, todos eles, até a casa de Daniel e o encontraram orando ao seu Deus. Daniel estava sendo espionado. Então, os espiãs foram ao rei a fim de falar com ele a respeito do descumprimento da ordem real por Daniel. Eles disseram bem assim: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o Senhor. E a ordem é muito clara.
Ela diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade, ó rei? O rei respondeu imediatamente: é verdade, e a ordem deve ser obedecida. É edito do rei, palavra real, jamais poderá ser descumprida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada, jamais. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, seu amigo, seu maior conselheiro, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Já verificamos isso infinitas vezes e temos todas as testemunhas de que o Senhor possa precisar. E elas estão aqui, na porta do palácio. Ao ouvir isso, o rei ficou muito entristecido, muito deprimido, e entendeu sobre a conspiração contra a administração de Daniel e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele trabalhou a mente dele procurando todos os modos e meios de poder salvar Daniel. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei, insistentemente, e disseram bem assim: ó rei, o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem real ou lei assinada pelo rei pode ser anulada, jamais. Então, o rei, sem ter o que fazer, muito entristecido e com as lágrimas jorrando de seus olhos, mandou que trouxessem Daniel e que o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Daniel, Daniel, meu amigo, peço-te perdão, Daniel. Por várias vezes, Daniel, você me avisou, mas eu fiquei surdo. Eu escutei apenas as palavras lisonjeiras, as palavras afáveis, e fiquei surdo para os seus conselhos, Daniel. E agora estou entendendo, eis aí a conspiração contra a sua administração. Por conseguinte, conspiração contra o meu poder, porque o meu reino só está sendo bem administrado por conta da sua existência, Daniel. Espero, Daniel, que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Estou na torcida e te confesso, Daniel, estarei orando por você. Orarei hoje ao seu Deus. Os servos trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das autoridades mais altas do reino. E na presença das mais altas autoridades do reino, o rei selou a pedra e tapou a cova dos leões. Daniel não tinha mais escape. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, seu muito amigo, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Nem o amigo do rei escapou. A lei foi cumprida. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, nem se divertiu com as mulheres. E naquela noite ele não pôde dormir. Ficou sobressaltado, preocupado, aflito e ansioso. Pensando, orava, ajoelhava, orava
levantava, não cria, ora não cria, ora tinha fé, ora não tinha fé, ia na janela, olhava em direção à cova dos leões, imaginava Daniel, pensava em todas as conversas que ele havia tido com Daniel, intercedia por Daniel, tinha fé, ora não tinha. E o rei sofria. Não pôde dormir naquela noite. No finzinho da madrugada, de manhã bem cedinho, ao raiar do dia, o rei se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, meu muito amado amigo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre, viva a soberania do rei. O meu Deus mandou o seu anjo protetor, e este anjo protetor fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime e ofensa contra a sua soberania, ó rei Dario, meu muito amado amigo. O rei, muito alegre, muito contente, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova dos leões, e viram que nenhum mal havia acontecido contra ele, pois havia confiado Daniel totalmente em Deus. Daniel havia confiado totalmente em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. O rei concluiu efetivamente que se tratava de uma conspiração. Chamou logo os conspiradores e os acusou e os julgou. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova dos leões. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então, o rei Dario escreveu uma carta para todos os povos e todas as culturas, para todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia bem assim: a carta era uma missiva de mensagem em prece de oração. Eis a missiva: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O reino dele nunca será destruído. O seu reino jamais acabará. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva a quem quer. E ele socorreu a Daniel. Socorro providencial. No céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando Daniel das garras dos leões. Deus é o Deus vivo, ele vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca tem fim e nunca terá fim. Ele socorre e salva a quem quer, no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas tremendas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E eu, o rei Dario, fui testemunha ocular. Presenciei todo o processo com os meus próprios olhos. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Que legal! Daniel
para além de ser mantido no cargo, foi promovido. O grão-vizir máximo, o administrador da economia do reino. Que legal! Uma história de fé, uma história de superação e uma história que traz exemplos de constitucionalismo. Constituição de alguma coisa parecida com Estado regional, o aperfeiçoamento do Estado unitário, inteligência do tempo do mundo antigo. Uma narrativa de cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós. Viva a cultura, viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Peço que o Senhor me capacite cada vez mais com humildade, que é a garantia da humanidade. Muito obrigado por tudo. Amém.